Oi, turma linda, maravilhosa, sim, vocês, turma sensacional, tudo bem com vocês, meus amores? Tudo? Espero que sim. Prontos para darmos início a mais uma semana, com muita diversão, muitas coisas novas, muito conhecimento. Prontos? A Pro, está prontíssima. Prontíssima. E vocês aí, estão? Ótimo, Pro. E eu queria saber, quem sabe me dizer o que faremos hoje? Quando nós damos início à nossa semana, o que nós fazemos? Apostila, não é mesmo? Mas qual lição, gente, nós fazemos? Linguagens, matemática, natureza e sociedade, caderno de artes, inglês. Com o que nós começamos nossa semana? Linguagens. Sim. Então, peguem a apostila de vocês. E antes da Pro dizer o que nós faremos hoje, vamos relembrar o que nós aprendemos na nossa aula anterior? Vamos? Nós cantamos a música da cobra. Quem aí lembra? Vocês estão lembrados que nós cantamos a música da cobra, falando que a cobra não tinha pé, a cobra não tinha mão e como é que ela subia no pezinho de limão. E depois, Pro, depois nós aprendemos aqui, que da mesma forma que nós podemos escrever as letrinhas A, E, I, O, U, a letrinha B, que é da boneca, sim, que nós aprendemos também o texto da boneca de lata. Nós aprendemos que também a letrinha C nós podemos escrever de diferentes tipos. Como que nós podemos escrever, Pro? A nossa letrinha C, bastão, que nós fizemos, a nossa letrinha C, bastão. Nós temos também a nossa letrinha C, cursiva, aqui, nossa letrinha C, cursiva minúscula e cursiva maiúscula, sim, e juntamente com a letrinha C, vocês estão lembrados que nós juntamos a letrinha C com as vogais? Foi a letrinha C com a vogal A, aqui, a letrinha C com a vogal E, a letrinha C com a vogal I, a letrinha C com a vogal O e a letrinha C com a vogal U, que nós fizemos K, C, Si, Co, Cu. Estão lembrados? Sim. E depois, Pro, vocês tiveram que circular a parte que nós cantamos que a cobra não tinha na música. Vocês lembram? Circule a resposta de acordo com a letra da cantiga. O que a cobra não tem? E o que nós tivemos que circular? O pé e a mão, porque foi as partes do corpo que nós falamos na nossa canção, não foi? Aqui embaixo, vocês tiveram que desenhar a fruta, que também nós falamos lá na nossa música, que foi o que mesmo? O limão. Vocês desenharam do jeitinho de vocês, sim, bem bonito, E depois, meus amores, vocês fizeram, juntaram a letrinha C com cada vogal. Lembra? Nós juntamos a letrinha C com a vogal A e formamos qual sílaba? K. Aqui, K. Depois, nós juntamos a letrinha C com a vogal E, formamos qual sílaba? C. Sim.
Depois, nós juntamos a letrinha C com a vogal I, que ficou qual sílaba? Si. Depois, nós juntamos a letrinha C com a vogal O, que ficou co, E depois, nós juntamos a letrinha C com a nossa vogal U, que ficou cu. Aqui, Nós fizemos tudo isso. E depois, meus amores, vocês tiveram que ligar cada figura à sílaba inicial. Sim, a colher, vocês ligaram lá no co. A cadeira, vocês ligaram lá no K. O cubo, vocês ligaram lá no cum. A cebola, vocês ligaram lá no C. E a cigarra, vocês ligaram lá no Si, certo? E depois, olha, nós tivemos que fazer o quê? Ligar as figuras desse lado com as figuras que iniciavam com o mesmo som lá do outro lado. Sim, e o que nós ligamos? O cavalo com o caderno, cavalo, caderno. O cupim com o cubo, cupim, cubo. Ligamos a cola com o coração, cola com o coração. E ligamos o cinema lá na cigarra, certo? Certo, meus amores? E hoje, hoje vocês irão abrir na parte de linguagens da nossa apostila, página 44, 44, página 44. Vamos lá. Abram aí. E, meus amores, quando nós começamos uma aula, o que nós temos que fazer? O nome. Então, peguem um lápis de escrever e façam o nome, aqui em cima. Certo? Combinado? Fizeram o nome com muito capricho? Sim. Vamos descobrir o que nós teremos que fazer? Vamos? Olha só. Pinte a figura que tem o nome iniciado com a sílaba em destaque. Não entendi nada. Então, eu já vou explicar. Aqui, nós temos algumas figuras, certo? E no quadradinho, na frente de cada quadro, nós temos uma sílaba, sim, que é ou a letrinha K, ou a letrinha C, ou a letrinha Si, ou a sílaba CO, ou a sílaba CU. Vocês terão que pintar a figura que começa com as sílabas que estão aqui em destaque. Sim, por exemplo, o que nós temos aqui, no nosso primeiro quadro, C com A. E o que fica, gente, C com A? K, C com A, K. E quais figuras nós temos aqui? Um coco e uma cama. Coco e cama. Qual desses dois começa com a sílaba CA? Se fosse coco, seria o C com o O, que começa com o C e o O. A cama. A cama começa com o C e o A. Então, qual figura vocês irão pintar aqui nesse quadrado? A cama. Vocês podem pintar o coco? Não podem pintar o coco, porque o coco não começa com a sílaba K, certo? Então, já dei o primeiro exemplo, hein, K, não pode pintar o coco, e nós vamos pintar a cama. Logo aqui embaixo, nós temos a sílaba C, que é a letrinha, é a nossa letrinha C com E. C. E também nós temos duas figuras aqui, a cebola e o copo. Cebola e copo. Qual desses dois começam com C? C e o E. Cebola ou copo?
Qual começa com C? Só pode pintar a figura que começa com ó, C. Cebola ou copo? Se vocês acham que é a cebola, pintem a cebola. Se vocês acham que é o copo, pintem o copo. Mas tem que prestar muita atenção. Cebola. Copo. Qual que começa com C? Aí pintem. Logo depois, nós temos a sílaba si, que é C com I. Si. E nós temos aqui também duas figuras. Uma cigarra e um camelo. Cigarra e camelo. Qual desses dois começam com si? A cigarra ou o camelo? Pintem que começa com si. Logo embaixo, nós temos a sílaba co, que é C com O. C com O. Co. E nós temos também duas figuras. Um cabide e uma coruja. Qual desses dois, gente, começa com co? Cabide ou coruja? Cabide, coruja. Pintem o que começa com co. Logo aqui embaixo nós temos a sílaba cu, que é C com U. E aí, pro? Nós também temos duas figuras. Uma cuíca. Cuíca é um instrumento que tocamos. Uma cuíca e uma blusa. Qual dessas duas figuras começam com a sílaba cu? Cuíca ou blusa? Cuíca, blusa. Pintem a figura que começam com a sílaba cu. Combinado, meus amores? E depois que eu já pintei aqui, de acordo com as sílabas que começam cada palavrinha, o que eu faço? Próxima página. Página 45. 4 e o 5. Página 45. O que será que nós temos que fazer aqui, hein, gente? Vamos descobrir? Junte as sílabas para formar palavras e escreva-as ao lado. Depois, leia-as com a ajuda da professora. Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas figuras, certo? E nessas figuras nós temos, uns quadradinhos com algumas sílabas dentro. Certo, meus amores? Certo. O que nós temos que fazer? Nós vamos juntar, cada quadradinho tem algumas letrinhas aqui, Cubo. No primeiro quadradinho, nós temos o cu, que é nossa sílaba, aqui, cu. No segundo quadradinho, nós temos a nossa sílaba bo. E o que nós temos que fazer, juntar essas duas sílabas e escrever a palavra inteira aqui do ladinho. Porque, no primeiro quadradinho, nós temos a sílaba cu, certo? Não tá assim? E no segundo quadradinho, nós temos, a nossa sílaba bo. Não está assim? Naquele espaço, nesse espaço aqui que está em branco, nós vamos escrever, tudo junto, cu, bo. Nós vamos juntar as sílabas. Sim, nós não vamos colocar essa setinha no meio. Nós vamos copiar todas essas letrinhas nesse quadradinho aqui. Combinado? Então, a primeira palavrinha que nós vamos formar aí, é a nossa sílaba cu com a nossa sílaba bo. Vai ficar cubo. E vocês escreverão juntinho aqui. Cubo. Certo? Aqui embaixo nós temos uma casa. Casa. No primeiro quadradinho, nós temos a sílaba K, que é C com A. E no segundo quadradinho, nós temos a sílaba ZA, que é S com A. Mesmo que pareça o sonzinho do Z. Aqui é a letrinha S, tá?
Então, ó, nós vamos juntar casar e vamos escrever a palavra inteira aqui no quadradinho branco. Logo depois, nós temos um coco. Coco. Nós vamos juntar a sílaba co, que é C com O, e mais novamente o co, C com O. E escrever a palavrinha aqui, coco. Embaixo, nós temos uma cola, que é a sílaba co com a sílaba lá, L com A. Co, C com O e depois L com A. Vocês juntarão C com O e L com A e escreverão tudo aqui no quadradinho em branco. Cola, certo? Depois, nós temos uma camisa, que é aqui, ó, C com A, M com I, S com A. Vocês também escreverão todas essas letrinhas aqui dentro do quadrado em branco. Não pode colocar tracinho, ponto, não. É juntar tudo. Aqui, cada um está num quadradinho. Elas, nesse espaço em branco, precisam ficar juntinhas. Então, nós vamos escrever camisa. Sílaba K, C com A, mi, M com I, e za, S com A. Logo depois, nós temos um cabide, sim, ó, cabide, que é a sílaba K, C com A, bi, B com I, D com E. Vamos escrever também tudo juntinho aqui, ó, nesse espaço. Cabide. Logo depois, nós temos uma caneca. E o que nós faremos? Também, ó, juntaremos K, C com A, né, N com E, K, C com A. De novo. Então, nós vamos juntar caneca. Tudo aqui também nesse espacinho em branco. Certo? Certo. E depois, próxima página. Para mudar, peçam ajuda para quem está em casa, se vocês não conseguirem, tá? Para não rasgar. Nós aqui temos também um monte de figuras. Vamos descobrir, gente, o que nós temos que fazer? Com ajuda, complete as palavras com as sílabas que faltam. Nós temos aqui alguns desenhos. E também, ó, nós temos alguns quadradinhos em branco. E não pode ficar em branco. Nós teremos que colocar nesses quadradinhos em branco as sílabas K, C, Si, Co ou Cu. Sim, dependendo do que começa. Vamos descobrir? Vamos começar? Aqui, ó. Cama. A cama. Aí vocês estão vendo a caminha? Não tem o desenho cama? O primeiro quadradinho está vazio. E no segundo quadradinho, nós temos a letrinha M com A, a sílaba ma. Então, qual palavrinha está faltando, gente? Ó, cama. Está faltando cã, sim. E qual desses aqui é que temos que colocar no primeiro quadradinho? Ó, se for C com A, vai ficar cama. Se for C com E, vai ficar sema. Se for C com I, vai ficar cima. Se for C com O, vai ficar coma. E se for C com U, vai ficar cuma. Qual desses aqui nós temos que colocar para fazermos a palavrinha cama? Qual que é? C com A. Então, vocês vão escrever C com A lá no primeiro quadradinho que está em branco, embaixo da cama. Certo? Logo depois, nós temos um copo. Nós também temos um quadradinho em branco aí no copo. Nós temos um aqui que já tem, ó, a sílaba copo. Então, o final, nós já temos. Está faltando o começo da palavra. Copo. Quais dessas sílabas nós colocaremos aí no copo? Se for C com A, vai ficar capo. C com E vai ficar cepo.
C com I, cipo. C com o, copo. E C com o, cupo. E agora, para fazer o copo. Copo. Qual dessas sílabas aqui nós colocaremos aqui no quadradinho? C com o, copo. Coloquem aí. Logo depois, nós temos um macaco. Macaco. Aqui no macaco, já temos as sílabas ma, ca. Então, já está escrito macaco. Só tá faltando um co. Qual desses aqui é o co, gente? Ó, macaco. Só o final que nós temos que escrever. Macaco. Co. Aqui no último quadradinho. C com, ó, macaco. Co. C com. Se for C com A, vai ficar macaca. C com E, macace. C com I vai ficar macaci. C com O, macaco. E C com U, macaco. Qual que é? Macaco. Co. C com O. Então, coloquem o C com O aí no último quadradinho. Logo depois, nós temos um cavalo. Cavalo. Nós já temos escrito aí, valo, valo. O primeiro quadradinho está vazio. Nós sabemos que o cavalo começa com C, porém precisa da letrinha C com alguma das vogais. Para eu fazer o K de cavalo. Quais dessas sílabas aqui, gente, nós colocaremos no primeiro quadradinho? C com A fica cavalo. C com E, cevalo. C com I, civalo. C com O, covalo. E C com U, cuvalo. Qual é? É cavalo. C com A. Então, vocês façam aí no primeiro quadradinho que está em branco. C com A. Cavalo. Combinado? E depois, pronto. Copie os nomes das crianças. Então, ó, vocês vão olhar o nome da menina e do menino. E logo embaixo, vocês têm, ó, um espaço em branco. Vocês só terão que copiar o nome que está em cima aqui na partinha de baixo. Essa menina aqui chama Carolina. Carolina. Vocês copiarão essa palavrinha aqui no espaço de baixo. Carolina. E aqui, aqui é o Camilo. Nós temos aqui um menininho chamado Camilo. Vocês copiarão o nome do Camilo que está aqui em cima, aqui no espaço de baixo. É só copiar. C-A-M-I-L-O. E da Carolina, C-A-R-O-L-I-N-A. É só olhar, copiar embaixo. Combinado? Combinado? E depois. Próxima página. Página 47. 4 e o 7. 47. 47. Vamos lá. Página 47. Gente, e o que nós temos aí? Aqui, ó, está escrito assim. Cubra o pontilhado. Leia as sílabas formadas e depois copie-as. Lembra que a Pro disse que nós temos diferentes formas de escrevermos a mesma letrinha? E aqui, ó, nós temos aqui as sílabas K, C, Si, Co, Cu. Porém, elas estão escritas em letra cursiva. No primeiro que está aí, ó, o primeiro pontilhado que está aí, elas estão em letra cursiva minúscula, ó. Esses aqui, ó, podem olhar aí, ó. O primeiro pontilhado. Não estão assim? Sim. Ó, o primeiro pontilhado estão, ó, em letra
cursiva minúscula. Sim, é a mesma coisa que, ó, esses aqui, ó. K, C, Si, Co, Cu. A única diferença, gente, é que eles estão escritos de formas diferentes. Aqui nós escrevemos bastão e aqui nós escrevemos cursiva, certo? Então, aí no primeiro de vocês, o que vocês terão que fazer, minha turma? Cobrir o pontilhado. Passem o lápis de escrever, ó, cobrindo o pontilhado. E como, pro? Assim, ó. Vocês vão começar, ó, na pontinha lá do C com o lápis. Ó, vai fazer a curvinha, vai até lá em cima. Desceu, fez a voltinha e, ó, fez a letrinha A, certo? Meus amores, não precisa ficar perfeito. Por quê, Pro? Porque nós estamos aprendendo, sim. E ainda mais que nós estamos aprendendo longe um do outro, vai ficar mais difícil, certo? E aí, Pro, o que eu faço? Me descabelo, choro, arranco os cabelos da cabeça? Não precisa fazer nada disso. Então, primeiro, vocês irão cobrir o pontilhado, ó, das sílabas K, C, Si, Co, Cu, cursivas minúsculas, certo? Embaixo, vocês terão que copiá-las, assim, certo? Pro, mas eu ainda não sei fazer cursiva. Então, podem fazer embaixo, ó, bastão, combinado? Podem fazer, ó, aí embaixo do K cursivo, vocês podem colocar o K bastão. Do C cursivo, vocês podem colocar o C bastão. Do Si cursivo, vocês podem colocar o Si bastão. Do Co cursivo, vocês podem colocar o Co bastão. E do Cu cursivo, vocês podem colocar o Cu bastão, certo? Não precisa descabelar. Tentem fazer do jeitinho de vocês e se não conseguirem, podem fazer na letrinha bastão, certo? O importante para Pro é que vocês saibam o que vocês estão escrevendo. Que vocês saibam que é a sílaba K, a sílaba C, Si, Co e Cu. Embaixo, nós temos, ó, as sílabas também K, C, Si, Co, Cu, porém, ó, em pontilhado, porém em cursiva maiúscula, desse jeitinho aqui, ó, cursiva maiúscula, sim, ó, cursiva maiúscula. Vocês terão que cobrir o pontilhado, sim, e depois, meus amores, copiar também embaixo as mesmas letrinhas, as mesmas sílabas que vocês cobriram com um pontilhado. Então, aqui embaixo, vocês terão que copiar as sílabas que vocês passaram pontilhado. K, C, Si, Co, Cu. Pro, se eu não conseguir, eu posso fazer igual eu fiz na minha que eu escrevi cursiva minúscula. Posso copiar embaixo a mesma, ó, K e o K bastão? Pode. Aí no C cursivo eu posso colocar o C bastão? Sim. No Si cursivo eu posso colocar o Si bastão? Pode. No Co cursivo eu posso colocar o Co bastão? Também. E no Cu cursivo pode colocar o Cu bastão, certo? Certo. E depois, Pro, nós vamos para a última lição. Nós temos aí um quadro grandão com duas partes, certo? Certo, certíssimo? Sim. E nós temos, olha aí no quadrinho de vocês, um C cursivo minúsculo e um C cursivo maiúsculo, ó. Nós temos aí, ó, o C pequenininho, nós não temos o C pequenininho e o C grandão, o C minúsculo e o C maiúsculo. Nós temos que escrever as palavrinhas que começam com o C
minúsculo nesse lado aqui. E as palavrinhas que começam com o C cursivo maiúsculo desse lado aqui. Quais palavrinhas, Pro? Essas aqui, ó, que estão nesse espaço aqui que está meio laranjinho. Por exemplo, cabo, cabo. O cabo começa com a letrinha C, ó, minúscula. Então, nós vamos escrever lá na parte que tem o C pequenininho. Cabo. Façam do jeitinho de vocês, combinado? Nós também temos, depois da palavrinha cabo, ó, outro, aí nós temos aqui um C grandão, C maiúsculo, e depois nós temos aqui, ó, cubo. Cubo também começa com a letrinha C cursiva minúscula. Então, nós vamos também colocar na parte do C pequenininho. E depois a palavrinha coco, que também começa com a letrinha C cursiva minúscula. Então, essas três palavrinhas que começam com o C pequenininho, que é o C minúsculo, vocês colocarão aqui, ó, nesse espaço que tem o C aí em cima, ó, pequenininho. E depois, Pro, nós temos aqui a palavrinha Caio, que começa com o C maiúsculo. Depois nós temos Cibele, que também começa com o C maiúsculo. E Celina, que também começa com o C maiúsculo. E tudo cursivo. Então, essas três palavrinhas aqui, vocês escreverão na parte do quadro que tem o C maiúsculo, sim, o C grande. Combinado? O quadro está dividido no meio. Lá em cima nós temos a letrinha C pequenininha e a letrinha C grande. Vocês terão que escrever essas palavrinhas no C minúsculo e essas palavrinhas no C maiúsculo, certo? Do jeitinho de vocês. Se não conseguirem, peçam para quem está aí para passar o pontilhado para vocês, tá bom? Mas façam do jeitinho de vocês. Tentem, tá bom? A Pro vai ficar feliz com o jeitinho de vocês. Combinado? Combinado, Pro. E depois, por hoje, é só. Quanta lição, né, meus amores? Pro, mas mesmo sendo um pouco assim de lição a mais, eu tenho certeza que vocês farão com muito capricho, muito carinho, muita atenção. Porque vocês fazem as lições assim, muito lindas. Porque, Pro, porque vocês são lindos, é mesmo. Então, muito obrigado por vocês não terem deixado a Pro aqui sozinha. Obrigado por terem me assistido, por estarem fazendo as lições de vocês com muito carinho e muito capricho. Continuem se cuidando de quem está em casa com vocês. Para logo nós voltarmos, né? E matarmos essa saudade. Um beijo, meus amores, minha turma maravilhosa. Muitos beijos. Até o nosso próximo encontro. E se cuidem, hein? Tchau, meus amores. Fiquem bem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, minha turma.